Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247. Nós somos o Sejus aqui com o Felipe Albani, nosso coordenador, para mais um Caminhos do Espiritismo. No estudo de hoje, a Revista Espírita de 1859, no mês de setembro, e nós vamos falar da sessão que se chama Palestra Familiares do Além-Túmulo, sobre dois tópicos, um oficial do Exército da Itália e o general Roche, quer dizer, achamos que é assim que se pronuncia o nome. Tudo bem, Felipe? Vamos começar esse papo? Tudo ótimo. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente está aqui trazendo mais essa sessão que, para mim, acaba servindo como complemento. Não sei se vocês conhecem o livro Céu e Inferno, que traz diversos depoimentos de espíritos, alguns deles também constam na Revista Espírita, mas Kardec tem essa sessão Palestras Familiares de Além-Túmulo. E aí, lembrando, muito bom dia para todo mundo, gratidão a todo mundo do canal Paz e Bem, galera do Sejus e todo mundo que nos acompanha e que também está interessado nesses trabalhos que Kardec desenvolveu na conversa com nossos irmãos que também estavam interessados em espiritismo na época em que ele estava encarnado. E a gente começa com uma pessoa cujo nome não aparece na revista, não sabemos se concedeu ou não um nome, mas é colocado como um oficial do exército da Itália. E aí ele coloca o seguinte: prometestes voltar a ver-nos e aproveitamos a ocasião para vos pedir algumas explicações complementares ao que o Espírito diz, com prazer. E aí Kardec pergunta: quando, como Espírito, sois testemunha de um combate e vedes os homens se estraçalharem, experimentais algum sentimento de horror, como nós experimentaríamos se assistíssemos a cenas semelhantes? E esse Espírito diz que sim, eu experimentava mesmo como um homem, mas então o respeito humano recalcava esse sentimento como indigno de um soldado. E aí Kardec pergunta: há espíritos que sentem prazer em vendo essas carnificinas? E a resposta: poucos. Então, graças a Deus tem poucos, mas infelizmente tem espíritos, e aí de repente é por isso que temos ainda espíritos que se comprazem tanto, não sei, a gente gosta de filme de terror, exatamente por aí eu penso que deveria ser também algumas coisas semelhantes nesse sentido. Continuando aqui, Kardec pergunta: ao ver isso, que sentimentos experimentam os espíritos de uma ordem superior? E esses espíritos, segundo o espírito, apresentam grande compaixão, quase desprezo, aquilo que vós mesmos experimentais ao ver os animais se deslacerarem entre si. Que para mim é doloroso se eu visse alguma cena dessas. E aí continua Kardec perguntando: assistindo ao combate e vendo esses homens morrerem, testemunhar a separação entre a alma e o corpo? E a resposta do espírito foi curta e grossa: sim. Novamente, Kardec pergunta: nesses momentos vedes dois indivíduos, o espírito e o corpo? E a resposta: não. O que é então o corpo? E aí o Kardec comenta: mas nem por isso o corpo deixa de estar lá, e ele deve ser distinto do espírito. E aí o espírito responde: um cadáver sim, mas não é mais um ser. Então ele tenta colocar nas palavras dele a maneira como ele interpreta essa situação. E Kardec depois coloca: o espírito afasta-se imediatamente do corpo. Peço-vos a fineza de descrever tão explicitamente quanto possível as coisas como se passam e como nós as veríamos, como se fôssemos testemunhas. E aí esse espírito esclarece da seguinte forma: há poucas mortes realmente instantâneas. A maior parte do tempo, o espírito cujo corpo foi atingido por uma bala, uma granada, diz a si mesmo: vou morrer, pensemos em Deus e no céu. Adeus, terra que eu amava. Depois desse primeiro sentimento, a dor o arranca do corpo, e é então que podemos distinguir o espírito que se move do lado do cadáver. Isto parece tão natural que a vista do corpo morto não produz efeito desagradável. Tendo sido toda a vida transportada para o espírito, só ele chama a atenção. É com ele que conversamos e a ele é que damos as ordens. Então, aqui descreve como foi isso, essa questão de separar o corpo e como isso eles também experimentam estando nessa condição terrível que é estar no meio de uma guerra. Próxima pergunta, Kardec, é a seguinte: geralmente surpreendido por uma morte violenta durante algum tempo, o homem não se julga morto. E realmente, inclusive, em diversas reuniões aparecem espíritos nessas condições. Continua Kardec: como se explica a sua situação e como pode ter ilusões, desde que deve sentir muito bem
que o seu corpo não é mais material e resistente. E ele diz o seguinte, o espírito, ele o sabe e não tem ilusão. E Kardec comenta, isto não é perfeitamente exato. Sabemos que há espíritos que, em certos casos, têm certa ilusão e julgam não estar mortos. Isso realmente não é tão incomum quanto a gente possa imaginar. Continua aqui. No fim da batalha de Solferino, desabou uma violenta tempestade. Foi por uma circunstância fortuita, ou seja, algo planejado, ou foi por um desígnio providencial? E aí o Espírito diz que foi toda circunstância fortuita, é resultado da vontade de Deus. Kardec continua perguntando, essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria ele? E aí o Espírito responde, cessar o combate. Kardec continua perguntando, foi provocada por um interesse de algumas partes beligerantes? E aí responde o Espírito, sim, sobretudo para os nossos inimigos. Kardec pergunta, por quê? Poderia explicar-nos mais claramente? E aí ele responde, perguntais-me para quê? Por quê? Não sabeis que se essa tempestade, nossa artilharia não teria deixado escapar em um austríaco? Ou seja, era uma coisa que ajudaria a resolver essa batalha. E aí, partindo para a questão 15. Se essa tempestade foi provocada, deve ter tido agentes que a provocaram. Quais foram eles? O espírito diz simplesmente a eletricidade. Hoje sabemos melhor como as tempestades se formam. Na época, era como o espírito conseguia se exprimir. E aí, Kardec vai para um outro ponto. Esse é o agente material, mas há espíritos que têm por atribuição conduzir os elementos, e a resposta do espírito é não, basta a vontade de Deus. Ele não necessita de auxiliares tão comuns. E nisso é interessante falar, porque nessa mesma revista, Kardec tem um artigo que é As Tempestades, papel dos espíritos nos fenômenos naturais. É bem curtinho, dá para a gente lê-lo aqui. Ele, inclusive, essa mensagem é uma pergunta que ele se dirige a um frei chamado Frei Arago, que ele diz o seguinte, disseram-nos que a tempestade Solferino tinha um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero, principalmente em fevereiro e junho de 1848. Durante os combates, tinha essas tempestades um fim análogo e o espírito do frei responde, quase todas. Continua Kardec. Interrogado a respeito, disse-nos o Espírito que em tais circunstâncias só Deus agia, sem intermediários. Permiti-nos algumas perguntas a respeito, que vos pedimos que irás resolver com a vossa habitual clareza. Compreendemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas, mas também sabemos que os Espíritos são seus agentes. Ora, se sabemos que os Espíritos exercem ação sobre a matéria, não vemos por que alguns deles não teriam uma ação sobre os elementos a fim de agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. E aí, continua o Espírito. Mas é evidente, isto não pode ser de outro modo. Deus não age diretamente sobre a matéria. Ele tem seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O Espírito evocado a ser falou por ter um conhecimento imperfeito dessas leis, bem como das leis da guerra. A gente viu que realmente ele estava muito limitado nas suas explicações. E aí, o Kardec coloca uma observação. A comunicação do oficial foi obtida em 1º de julho e só aconteceu no dia 22, ou seja, e por outro médium, essa que a gente está lendo aqui agora. Na pergunta, nada indica a qualidade do primeiro espírito evocado. A qualidade que espontaneamente este que acaba de responder lembrou. Esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium absolutamente não influiu na resposta. É assim que, numa porção de circunstâncias fortuitas, o espírito revela tanto a sua identidade como a sua independência. Eis porque dizemos que é preciso ver muito e muito observar. Então, não é com uma leitura qualquer que a gente entende melhor de espiritismo. Dessa forma, continua Kardec, descobrimos uma porção de nuances que escapam ao observador superficial e apressado. Sabe-se que é preciso apanhar os fatos quando eles se apresentam, e que não será provocando-os que serão obtidos. O observador atento e paciente precisa sempre algo para respirar. E aí pergunta de novo ao Frei. A mitologia está inteiramente fundada sobre as ideias espíritas. Nela encontramos todas as propriedades dos espíritos, com a diferença que os antigos deles fizeram deuses.
Ora, a mitologia nos representa esses deuses ou espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de pedir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de um fundamento, e o Efei responde, é tão pouco destituída de fundamento que está muito próxima da verdade, ou seja, há espíritos especializados cuidando de determinados setores. E continua Kardec. No começo de nossas comunicações, os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio. Disseram-nos, por exemplo, que certos espíritos habitam mais especialmente o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos. E o Frei responde, sim, e não tardareis a ter muita explicação sobre tudo isso. Bom, até hoje não tivemos muito mais além disso, pelo menos a partir das fontes que Kardec nos deixou. E aí continua Kardec. Os espíritos que habitam o interior da Terra apresentam os fenômenos geológicos são de uma ordem inferior? E aí responde o Frei. Esses espíritos não moram positivamente na Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos geológicos. Eles são de uma ordem completamente diversa. Ou seja, ele entra num ponto que, a princípio, é uma série que Kardec não tinha condições de entender, provavelmente a gente também não. Para fechar esse texto, Kardec pergunta, são espíritos que já estiveram encarnados em homens como nós? E o espírito do Frei responde, e estiverem que estarão. Eu vos direi mais a respeito dentro de pouco tempo, se quiser. Depois a gente verá nos outros textos da Revista Espírita para entendermos bem como isso funcionou. E agora, para a gente encerrar nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre Louis Lazare Roche. Não sabemos se é assim que se pronuncia, mas ele foi um soldado francês que serviu durante as guerras revolucionárias francesas. Ele esteve encarnado entre 1768 e 1797. E ele se tornou general do exército revolucionário. Ele obteve uma vitória sobre as forças realistas na Bretanha. O seu sobrenome é um dos nomes inscritos sobre o Arco do Triunfo na coluna 3. Segundo uma pessoa chamada Richard Holmes, disse que era de raciocínio rápido, severo e implacável, um general de verdadeiro talento cuja morte prematura foi uma perda para a França. E ele disse que uma frase famosa dele é "Facta non verba", atos sem palavras. Ele é homenageado por uma estátua na Place Roche, uma praça jardinada não muito longe da entrada principal do Palácio de Versalhes, e outra no Panteão. Outra estátua, a última grande obra de um escultor chamado Jules Dalou, está em Quiberon, na Bretanha, ou deve ser Quiberon, na Bretanha. Em Les Valides, onde o túmulo de Napoleão está consagrado, há também um memorial a Roche. Uma estação do metrô de Paris também é chamada de Roche. Então, não estamos falando de qualquer pessoa. Para a França, é uma pessoa relativamente bem homenageada. Inclusive, o lema é exatamente como a gente falou, esse não é. Tá? E aí, vamos para a pergunta de Kardec. A senhora tal nos disse que vos tinhas comunicado espontaneamente com ela. Com que intenção fizeste, uma vez que ela não nos havia chamado? Não te havia chamado o senhor. E ele responde, ela é que me traz até aqui. Eu desejava ser chamado por vós e sabia que, indo à casa dela, serias informados e provavelmente me invocaríeis. E aí ele continua, Kardec. Dissestes a ela que estáis acompanhando as operações militares na Itália. Isto é natural. Podias dizer-nos o que pensas a respeito? E ele diz o seguinte, eles produziram grandes resultados. Em meu tempo, a gente se batia mais longamente. Novamente, Kardec pergunta, assistindo a essa guerra, tendes um papel ativo? E a resposta dele, não. Simples espectador. Imagine, uma pessoa para militar, programou, desencarnou, vai lá acompanhar outras guerras. Imagine só essa situação. Continua Kardec perguntando, outros generais do vosso tempo lá estiveram convosco? E a resposta desse general, sim, bem podeis supor. Continua Kardec. Dizem-nos que Napoleão I estava presente, o que não é difícil de acreditar. Quando das primeiras guerras na Itália, ele era simplesmente general.
Poderias dizer-nos se essa guerra ele via as coisas do ponto de vista do general ou do imperador? E aí é interessante a abordagem que esse Rocha fala, que o Napoleão via não somente como general e imperador, mas também como diplomata. Então, devia ter uma visão realmente muito abrangente daquilo que estava acontecendo. E aí continua Kardec perguntando: quando vivo, o vosso posto era quase igual ao dele. Como depois da vossa morte ele subiu muito, poderias dizer-nos se, como espírito, o considerarias como vosso superior? E o espírito responde: aqui reina a igualdade. E a observação de Kardec: sem dúvida, ele entende como igualdade que os espíritos não levam em conta as distinções terrenas, com as quais, de fato, pouco se preocupa, que nada vale entre eles, mas a igualdade moral está longe de existir ali. Há também, aliás, há entre eles uma hierarquia e uma subordinação, baseadas nas qualidades adquiridas, e ninguém pode subtrair-se ao ascendente daqueles que são mais elevados e mais puros. E, novamente, Kardec pergunta: acompanhando as peripécias da guerra, viveis a paz tão próxima? E a resposta do espírito: sim. Nova pergunta: isto era para vós simples previsão ou tinhas conhecimento prévio, certo? E a resposta: não, me haviam dito. E aí, caminhando para o encerramento, 11ª pergunta: sois sensível à lembrança de que de vós guardamos? E a resposta: sim, mas eu fiz tão pouco. E aí, por fim: vossa viúva acaba de morrer. Vós a encontrastes imediatamente? E ele disse: eu a esperava. Hoje vou deixá-la. A existência me chama. E aí, uma última pergunta: quais foram as vossas ocupações como espírito desde o momento que deixastes a Terra? E disse que visitou o mundo, a Terra inteira. Isto exigiu um período de alguns anos. Aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos que contribuem para a vida terrena. E aí, no caso, estava se programando para uma nova encarnação. Então, com isso, a gente encerra essa saga de militares no além, né? Afinal, é uma sequência interessante, e ainda por cima, com um outro espírito, um Frei, trazendo a explicação dele sobre como ocorrem as tempestades. Então, quem vai estar no verão aí, já se prepare para ver como é que as coisas funcionam. Legal, obrigada, Felipe, obrigada para vocês que estiveram conosco e vamos juntos, juntas e juntos nesse contínuo estudo da Revista Espírita, que é um material ainda tão pouco explorado dentro do Espiritismo e que nós, como sejus e progressistas, trazemos aqui para vocês os nossos humildes entendimentos. Um beijo grande, obrigada. Um forte abraço, pessoal. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Paz e bem. Tchau, gente.